Olá, eu sou o Bruno Navarro. Bem-vindos à nova temporada do Botanicast, especial Congressos. Eu estou no 19º Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, que está sendo sediado na Universidade de Viçosa. A gente aproveita para agradecer ao UFV por nos ceder um espaço para gravação aqui na Unidade de Crescimento de Plantas, UCP. Você já imaginou se as plantas tivessem crises de ansiedade? Calma, a gente sabe que elas não têm sentimentos como os nossos. Mas olha, elas passam por uns perrengues que não são nada fáceis. Assim como a gente vive estressado com trabalho, correria, pressão, as plantas também enfrentam estresses ambientais e biológicos que colocam em risco o equilíbrio delas. Só que em vez de sentirem emoções, elas respondem de outro jeito, ajustando o próprio metabolismo para sobreviver. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo das ansiedades vegetais e entender como as plantas lidam com os desafios do ambiente, desde a falta d'água até o ataque de patógenos. Quem conversa com a gente sobre isso é o professor Vitor de Laia Nascimento, da Universidade Federal de Lavras. Ele vai explicar como mecanismos como a regulação hormonal e as interações com micro-organismos benéficos ajudam as plantas a resistirem aos estresses e seguirem firmes. Então respira fundo, ajuste os fones e bora entender como as plantas também têm seus dias difíceis e como elas superam tudo isso com muita química e estratégia. Vitor, primeiro, brigadão por não só aceitar conversar com a gente, mas também, Vitor, quase que faz parte da equipe do podcast, porque a gente está em Viçosa, no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, e tinha que arranjar sala, organizar quem fosse conversar, então o Vitor deu bela ajuda pra gente aqui. Você pode começar, Vitor, por favor, se apresentando um pouquinho melhor e falando qual que é a sua relação com o tema que a gente vai abordar hoje? Claro, muito obrigado, Bruno, Leandro, pessoal do podcast. Então, primeiro que fico muito feliz com a oportunidade de ajudar, né, nesse trabalho, sim. Essa é uma mídia que eu gosto muito, que é a mídia de podcast, e estando aqui no Congresso, né, então eu já fez a parte de divulgação científica e de extensão, que foi o Fisiopop, né, que foi que nós trouxemos alguns alunos de escolas daqui de Viçosa para entrar dentro do Congresso e vivenciar. É muito bacana. Né? Então, isso já é uma característica própria minha, pensando em divulgação científica, algum tema que eu gosto muito. E, especificamente sobre o tema que vocês estão propondo, é basicamente minha linha de pesquisa, tá? Então, a gente trabalha com fisiologia do estresse, né? Nós fazemos parte de grupos maiores que trabalham com fisiologia do estresse, inclusive aqui estando, né, na UCP, aqui na UFV, que foi onde eu fiz meu doutoramento, né? Hoje estou em Lavras como professor lá na área de bioquímica, nutrição e metabolismo de plantas, mas eu diria que essa parte mais profunda da minha formação foi aqui. Foi daqui, desse local que a gente está. A gente está na sala que o Vitor, enfim, usava também como aluno. Como aluno, como estudante, na sala de estudos do laboratório. Então é bem legal estar gravando aqui por N motivos. E quanto ao estresse que vocês estavam falando, então assim, aqui nós temos duas redes maiores, né, redes de pesquisa, que eu não posso deixar de falar do INCT, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é financiado pelo CNPq, que é o Fisiologia de Estresse de Plantas, né, que a base é aqui, né, com a coordenação do professor Adriano Nunes Nese. Eu faço parte desse grupo, né, então nós temos pesquisadores do Brasil inteiro que fazem parte desse Instituto Nacional, né, o INCT, e eu sou um dos pesquisadores que ficam no Polo Lavras, né, o Polo Universidade Federal de Lavras, que é onde eu estou atualmente. Tá? Então, esse seria uma primeira rede que já trabalha na questão de estresse, e uma outra rede também que nós temos, já é uma rede mais local, entre aspas, né, porque é uma rede financiada pelo FAPEMIG, que é a rede mineira, né, tem um projeto de redes mineiras, que nós temos a rede mineira de fisiologia do estresse. E é uma fisiologia do estresse fase 2, porque já é um projeto renovado. Também sob coordenação do professor Adriano, eu também faço parte, e nos ajuda muito, né, na manutenção das pesquisas que eu faço lá em Lavras. Então é uma relação, um contato muito forte nós temos com isso aqui. Então, digamos que falar sobre fisiologia do estresse, sobre estresse em plantas, ficaria na nossa zona de conforto, sendo bem contraditório, mas fica na zona de conforto para trabalhar.
E eu brinco que o que a gente mais gosta de fazer é deixar a planta estressada, é matar a planta, para poder entender como ela funciona, tá? Boa. Acho que, assim, indo direto já no cerne, na pergunta do episódio, né? Planta sofre ansiedade, porque estresse é um termo que nós humanos associamos muito com ansiedade. Então dá para fazer uma associação entre fisiologia humana e fisiologia vegetal nessa linha? Dá. A gente vai chegar... Tenho vários amigos, nem colegas, vários amigos que a gente tem algumas discussões que é para falar sobre um pouco do antropomorfismo, né? Então, eu, em geral, sou um pouco contrário, né? Por exemplo, falar planta de ansiedade. Então, a planta tem ansiedade, né, cara? A planta sofre estresse, ela vai do jeito dela. Do jeito dela. Então, assim, eu tendo, né, uma linha de pensamento, uma questão de pensamento filosófico até, né? Mais do que uma coisa de fisiologia vegetal, quanto a conceitos. Eu, pessoalmente, não gosto muito de falar como ansiedade, mas... Sim, plantas podem sofrer ansiedade nesse contexto aqui, tá? É igual aquela discussão sobre inteligência, memória, né? Sim. Então, assim, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas acho que já ficou um pouco claro qual é a minha tendência. Não tô falando que tá errado falar isso, tô falando que eu prefiro, né? Se bem que memória me convenceram do contrário quando falaram que memória, a computador tem memória. Então eu falei, então... É verdade. Planta pode ter memória também. Já a inteligência já fica um pouco no limite. É que tem uma coisa também... grande abraço pro professor Gustavo Maia. Não estou falando mal de você pesquisa inteligência de planta. Mas é uma questão só de conceito, um pouco de dificuldade. Terminologia. Eu diria que apesar da minha estética... pra quem não estiver vendo, né, mas com tatuagem, barbudo, alargador, eu sou extremamente conservador para conceitos de fisiologia. Entendi. Então, isso é uma outra contradição aqui. É bom botar dentro do recorte do conservador para conceitos de fisiologia. Você viu que eu fiz bem... Super, bem marcado. Bem marcado isso, né? Então... tendo cortes, né? Então, que isso fique bem claro. Então, eu tenho esse conservadorismo. Eu brinco até em banca, né? Que quanto à estética de tese e de dissertação, eu sou muito cri-cri com isso, sabe? Mas, né? Então, sim, as plantas sofrem estresse. O conceito de estresse, que é o conceito que é derivado da física, na verdade, né? Não só da física, também da linguística, que o pessoal fala muito. Stress a word, stress a ideia, stress a material. Então, esse conceito de estresse, na verdade, seria quando sai da condição ótima. Simples assim. Qualquer perturbação além da condição ótima de... Isso já seria o estresse. Então, assim, beleza. A questão a questão da ansiedade, a gente vai pensar no estresse, mas pensa no estresse psicológico, né? A gente pode pensar no estresse muscular. O exercício físico, sim, né, para ganho de massa, toda a base, né, de ganho de massa, se baseia nesse estresse do músculo e na recomposição do músculo, o músculo cresce, a pessoa fica, né, aí pega o shape ali, né? Pega o shape. Então, assim, o estresse seria isso. A gente acaba colocando ansiedade, como você falou, convenciona muito no senso comum de trabalhar o estresse como simplesmente o psicológico, né? Sim. Mas também o não psicológico também entraria. É uma forma. Então, com isso em mente, fica fácil de ver que planta está estressada. Beleza, em qualquer condição quase, praticamente. Igual a gente, né, também. É legal isso que você falou, porque tem uma relação muito com a forma como as pessoas leem e enxergam as plantas também. Então, ou não enxergam, né? Exato, é isso que eu ia falar. Botânica. Em percepção botânica, então é uma como coisa... Como vocês têm conceituado aqui? Porque, obviamente, o termo cegueira botânica é um termo extremamente capacitício e não vamos usá-lo. Claro. Aí, que eu costumo usar é a invisibilidade botânica. A gente tem... Qual eu tenho usado? Impercepção? Impercepção, eu tenho ouvido bastante sobre impercepção botânica. É mais uma questão também de conceitos, né? Não, perfeito. A gente pretende trazer também um episódio sobre impercepção no futuro. Ótimo. E dá pra conversar bastante sobre isso. Mas essas associações que a gente faz muito facilmente com fisiologia humana. Tipo, como você disse, memória, estresse, ansiedade... inteligência e por aí vai. Mas falando de mundo vegetal, você consegue falar pra gente quais os tipos assim, mais comuns de estresse e qual que é a relação que esse estresse tem na fisiologia, no metabolismo da planta? Claro, assim, o estresse mais estudado e mais conhecido quando a gente fala de planta é o que nós vamos convencionar chamar de déficit hídrico, tá? Voltemos ao conceito também. Sempre que a gente vê estresse hídrico. Em geral, se eu falo estresse hídrico,
Eu posso estar pensando que a planta está com muita água, alagamento, sim. ou falta d'água, seca. Então, uma das coisas que a gente mais faz em bancas ou em artigos é water stress. Quando você vai ver, só teve o déficit, water deficit. Sim, só então, uma das condições. Ou drought, né? Então, isso é um dos erros mais comuns, mas porque esse eu diria que é o tema mais estudado na fisiologia. A falta d'água. Sim. Ou o déficit hídrico, tá? Então... isso tem uma implicação de produção, produtividade, mudanças climáticas globais grande também, né? Não só isso, né? Aquela ideia. É impossível pensar numa planta sem pensar no contexto, né? No sistema, ou no contínuo solo, planta, atmosfera. Então, a estrutura da planta, né? Então, porque planta é ser tão diferente, né? Assim, cada planta tem um fenótipo diferente, mas vai ter sempre a mesma estrutura, né? De parte radicular, caule, folha. Claro, sendo bem genérico. Mas assim, a raiz ali então, vai estar no solo ou substrato, que seja, o caule e as folhas com a troca, comunicação com a atmosfera. Então eu fico brincando, né? Que a planta é tipo como se fosse um cano, uma tubulação. Então a água passa, ela sai do solo, entra na raiz, atravessa a planta e é liberado lá como vapor d'água na folha, né, nas trocas gasosas, então, ali pelos estômagos e tal, na forma de vapor d'água. Então, obviamente, para todos os seres vivos, a água é importante. A vida se baseia na água, né? Se baseia no carbono como matéria, mas sempre em ambiente aquático. Tá? Então, a água é fundamental. Faltou água, então, assim, não vou nem pensar ainda na implicação, produção, mudanças climáticas ainda, porque isso é um óbvio. Né? A gente passando por essa estiagem gigantesca aqui, né? Histórica no Brasil, então a falta d'água, obviamente, é um tema central. Então, de todos os estresses, diríamos que a falta d'água é o mais estudado e alguns dizem que o mais importante, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Só que um ponto interessante é que a gente já percebeu que as respostas elas são um pouco generalistas quanto à defesa a estresses. Tá. Generalistas assim, né? Tem um jeitão meio comum. E as respostas aos estresses por déficit hídrico, em geral, têm componentes que são similares a diversos outros estresses. Ou ainda, o déficit hídrico leva a outros tipos de estresse, que é um outro que esse eu tenho muito mais familiaridade, que são os estresses nutricionais. Né? Aqui eu falo dos dois lados mesmo, porque tanto aí deficiência quanto toxicidade, a falta ou excesso. Porque assim, se falta água para a planta, os nutrientes que entram com a água deixam de entrar. Então a planta também perde esses nutrientes. Então é um efeito cascata. Tá? Ou numa área de produção, numa lavoura, que você fez a aplicação do fertilizante, então tem aquele nutriente ali, e esse excesso de nutriente, do fertilizante, do químico, ali, do composto químico, ele vai levar a uma potencial salinidade. Outro estresse. Entendi. Certo? Como você já citou, Bruno, mudanças climáticas, aquecimento global, né? Variações de temperaturas extremas. Ou outro estresse clássico. Alta temperatura ou baixa temperatura. Um que a gente também, às vezes, é um pouco... para pensar em produção vegetal, ele não é um que é tão gritante, é a questão da luminosidade, né? Então, excessos ou falta de luz também, né? E por aí vai. Então, se a gente tem tudo que vocês pensaram, isso pensando em estresses abióticos, né? Aí eu posso também falar dos estresses bióticos, que são aqueles de interação com outros organismos vivos. Então, seja um ataque de um patógeno, então a gente vai definir patógeno, então, micro-organismos. Sim, tá? Que causam então, algum malefício. Alguma doença, né? A gente fala realmente de doença de planta, tá? Inclusive, já comparando com o ser humano, fisiologia humana, normalmente a gente fala doença de planta vai ser estritamente vírus, bactéria ou fungo. Sim. Tá? Então, assim, o que pra gente pode ser só um distúrbio fisiológico, mas chama de doença também, né? Sei lá... infecção de garganta. Uma infecção de garganta por uma mudança térmica, e não por um patógeno. É doença. Sim. Né? Diabetes. É uma doença. Mas não é causada por um agente externo. Mas para a planta, não. A gente vai falar doença, a gente vai convencionar falar que é quando tem esse agente externo, né? Um vírus, alguma bactéria ou
um fungo. E, por outro lado, a gente vai ter as pragas, que são os insetos, né? Insetos ou nematóides, ou que vão ser pragas. Então a gente vai ter essas convenções de estresses por tipos diferentes, né? Então, mas a gente vai convencionar chamar esses de estresses de doenças. Bióticos. Bióticos, beleza. E doença vai ser estritamente, se eu falar teve um ataque de um inseto, a gente vai falar que teve uma doença. Tá. Nem patógeno, teve uma praga. Perfeito, tá? boa. E essa praga, né, herbivoria, esse daí pode ser herbivoria desde um inseto até um pequeno mamífero, sei lá. No interior de São Paulo tava tendo muito a questão de javali, essas coisas assim. Então, claro, virou praga, né? Porque aumentou a população. Ou seja, é uma praga. Só que ali é um caso um pouco mais extremo, porque não é só comer, também é pisoteio e tal, mas assim, mas a lógica é a mesma. Você vai falar que é uma praga e não falar que é uma doença. Fazer uma pergunta polêmica que você entrou nesse assunto, porque tem uma questão também sobre invasão biológica. Vou dar um exemplo aqui. A Fê trabalha muito, ela não tá aqui com a gente, mas a Fernanda trabalha com 2 espécies de palmeira, uma que é nativa e uma que é invasora. Essa invasora, que é a palmeira real australiana, quando ela se propaga, se estabelece num fragmento geralmente de floresta de Mata Atlântica, ela tem uma taxa de replicabilidade gigantesca e acaba dando uma matada em tudo que está em volta ali, sabe? Podemos falar que temos um estresse biótico por competição ecológica dos recursos. Maravilha! A gente pode chamar de praga? Pode. Então, sim. Já que agora vamos, né, para um lado progressista. Podemos. Progressista é ótimo. Já que a gente tratou... Conservadores progressistas. né? Boa. Então, assim, sim, eu acho que poderia falar assim. Não se convenciona falar praga, tá? Não se convenciona falar praga. Não, mas o termo que você usou pra fins acadêmicos, né? É uma competição, na verdade. Uma competição por recursos, né? Então vai ser também um estresse biótico. Claro. Né? Uma outra planta competindo pelos mesmos recursos, né? Então, isso sim, mas bacana. Seria como uma praga? Seria, mas isso não vai convencionar chamar. Um mecanismo muito parecido, né? Pelo menos. Nem mecanismo, mas um resultado muito parecido. Perfeito. O mecanismo é bem diferente. Resultado é uma palavra O mecanismo melhor. É bem diferente, já que uma praga vai estar realmente comendo, né, a planta e matando essa planta. Já a outra vai ser uma competição, porque ela vai ter alguns mecanismos mais bem desenvolvidos, sei lá qual seria o termo aqui, isso e também... consegue captar melhor os recursos e por isso vai minguar o recurso, né? Lê do mínimo, né, assim, a questão do que vai ter para manter essa planta naquele ecossistema. Não, e tem também as plantas que elas colonizam outras plantas, né? Então também esse é um conceito... Aí a gente vai ainda para outros conceitos, né, de interação, né, simbióticas, parasitas, na verdade, já parasitas, né? Só para dentro, pensando de uma perspectiva mais agronômica, lembrando que eu sou biólogo, tá? Então, só para deixar também isso daí, então, se alguns termos agronômicos falharem aí, tem a ver com a minha formação. Não, mas tá tudo bem. Uma coisa que a gente sempre fala pra também a galera que vem aqui a gente tem um canal no Instagram que aí qualquer questão também que a gente tem alguma discussão, a gente expõe lá e a gente abre um canal de discussão bacana também. Ótimo, porque nesse caso que tá falando seriam as plantas invasoras, plantas daninhas, então tem toda uma linha de pesquisa dentro da agronomia que são as plantas daninhas. E eu diria que dentro da agronomia é uma área que mais sabe de fisiologia. Porque, em geral, usa-se herbicidas, né, para eliminar essas plantas daninhas, pensando num cultivo. Mas né, que não tem nenhum malefício para cultivar em si. A planta cultivada de interesse ali. Então, você vai ter que conhecer mecanismos, né, estruturas. Por exemplo, um clássico é pensando... salvo engano, foi proibido recentemente, que é o paraquat, que ele atua nos fotossistemas. Então, assim, você tem que conhecer o nível fisiológico fotossintético elevadíssimo para saber que esse produto ele vai travar a cadeia de transporte de elétrons e com isso a planta vai morrer. Não, é bom você levantar isso. Uma forma de matar planta também. Por isso eu falei lá atrás que um dos nossos exercícios é estressar e matar as plantas. Matar as plantas, meu Deus. Mas é verdade. Essa sua última fala é boa também porque tem uma relação muito estrita entre um estresse, seja ele biótico ou abiótico, e como que a planta lida com essa situação adversa, né? Então ela lida de um ponto de vista metabólico, né? De ajuste ou de resposta metabólica, mas também por
Hormônios. Aí, usando o lado bom do antropocentrismo, planta também tem hormônio igual a gente. Você tá ali numa condição de ansiedade, você tá num desbalanço hormonal ali, induzido por alguma condição. Planta é a mesma coisa. Conta pra gente um pouquinho como é que planta ajusta essa sinalização hormonal. Que hormônios, assim, tem uma característica associada com sensibilidade e resposta a diferentes estímulos para o estresse. Vamos lá. Primeiro, isso aqui, gente, é quase um livro de fisiologia vegetal inteiro, assim, ó. De uma ponta a outra, você pegar o Taze e o Zeiger inteirinho e a gente tenta resumir em, sei lá, 1 hora de episódio. Vocês me adoram. Então, missão fácil. Facinho. Então, assim, primeiro, eu adoro usar o exemplo de comparação quando eu dou aula sobre hormônios, né? A comparação entre o metabolismo de uma planta e o metabolismo humano. Boa. Porque, assim, qual é a definição de hormônio em ser humano? Você sabe me falar, Bruno? Poxa, a vida aí voltou pra mim. São moléculas de sinalização que estão geralmente uma quantidade baixa fisiologicamente falando. E tem uma resposta em cadeia de comunicação entre órgãos, tecidos e por aí vai. Aí falta só um conceito que é produção. Tá. Ele é produzido num local... E atua em outro. Perfeito, ótimo. Certo? Olha, então, essa ganhei definição... um 8,5. 8,5, vai, cara, 8,5, poxa então, vida. Eu ia falar que eu ia jogar um 7 porque eram duas... Ah, nossa, muito criterioso. Poxa vida, cara, 8,5. Não, tá 8,5, tá bom, vai. Vamos. Então, o que acontece? Essa é a definição pra fisiologia humana, né? Uhum. E pra planta? É igual? Não, porque aí a gente tem moléculas, hormônios ou fitorreguladores. Hormônio é uma coisa, fitorregulador é outra. Opa. Vou colocar pra você aí, ó. Regulador de crescimento é uma coisa, hormônio é outro. Tá, então vamos falar de hormônio. Eu defendo que você vai falar, hormônios são esses aqui, reguladores são esses. Os hormônios são reguladores, mas nem todos os reguladores são hormônios. Ótimo. Pronto. Isso já dá uma limpada legal, tá? Grande questão de hormônio. O hormônio, no conceito que a gente gosta de trabalhar, a gente vai pensar moléculas que atuam em baixíssima concentração. Baixíssima concentração, ou seja, um sinal, né? São produzidos pelas plantas. E aí o que diverge da fisiologia humana? Ele atua no local de síntese ou vai ser transportado. Então a gente vai falar que ele pode ser autócrino, que atua na mesma célula, parácrino, que atua na célula vizinha, ou endócrino, que vai atuar lá longe. Por isso, inclusive, qual que é o nome do especialista para hormônio na clínica médica? Endocrinologista, olha só. Certo? Então, para ser humano, né, para fisiologia humana, a gente vai ter essa característica, mas para planta não. Então, a gente vai ter um sistema que ele pode, sei lá, a oxina foi produzida ali e atua ali, tal, ou, né, o etileno. Tal. Então, assim, nós temos essa conceituação. E nós temos, né, as literaturas mais recentes e digamos que o consenso mais atual, nós temos podemos ter 10 hormônios de plantas, tá? Então, só que a gente vai dividir entre os Big Five, né, os 5 principais, que todo mundo estuda, todo mundo conhece, e outros que foram mais recentes, têm menos estudos. Então, a gente vai falar o primeiro hormônio que foi, inclusive... descrito inicialmente, pelo menos os estudos iniciados, não descrito a molécula de fato, porque não tinha estrutura para isso, mas a ideia são as auxinas, que foi descrito por quem? Ih, meu irmão. Charles Darwin. Ai, tá ótimo. Darwin, né, o nosso grande... Olha, ainda falou com o sotaque eu adoro falar assim, British. Eu adoro falar assim, de sacanagem mesmo. Mas Darwin, então, você pega... É muito legal, porque você tem a citação do Darwin no Taze, tá ligado? Então, no Taze, o clássico, a bíblia da fisiologia vegetal, a gente tem lá trabalhos do Darwin sendo citados. Então, beleza. Depois nós temos, aí, sem ordem de importância, né, a auxina realmente é muito mais estudada, e a gente entra naquela dúvida, né? Ele é dito mais importante porque ele é o mais estudado, ou ele é o mais estudado porque é o mais importante, então a gente não sabe, assim, mas é o que tem mais estudos. Tal qual o déficit hídrico que eu falei no ponto anterior, né? Então a auxina também tem esse destaque. Se você pegar todos os hormônios, o hormônio mais estudado é a auxina, tá? Então a gente vai ter citocininas, giberelinas, etileno e ácido abscísico.
Então, com isso, a gente fecha os 5 principais. Uhum. Desses 5 principais ainda, a gente pode fazer uma classificação em que a auxina, a giberelina e a citocinina são classicamente descritos como hormônios relacionados ao crescimento e desenvolvimento. Uhum. E o ácido abscísico e o etileno são classicamente descritos como hormônios relacionados ao estresse. Ah, mas tem trabalho que mostra esses hormônios com outros... Claro, isso aqui não é uma classificação dura, não. É apenas uma forma para a gente poder separar. Porque a gente, né, nós, enquanto seres humanos, a gente evoluiu com essa ideia de organizar as coisas por caixinha, né? Então, acaba que essa é uma tendência mesmo que não seja perfeita, mas é uma lógica. A gente vai ter esses 5 principais hormônios, né? E depois a gente vai ter ácido jasmônico, ácido salicílico, bacilinosteroides, estrigolactonas. E eu falei 9 ou 10, porque pode ter, a gente vai falar poliaminas, vai ter óxido nítrico. Então, assim, eu não coloco eles como hormônios nessa classificação clássica. Não estou falando que não são sinais, não estou falando que não são importantes para o desenvolvimento ou a sinalização. Pelo contrário, estou falando que, dependendo da conceituação de hormônio, esses não vão encaixar. Tá? Uma treta que eu tenho sempre, as pessoas falando o ACC, que é o precursor do etileno, sendo o hormônio. Eu falei, não, o hormônio é etileno, gente. O ACC é o precursor. Você pode ter um papel... Nossa, esse eu nunca tinha ouvido, que de isso? verdade. Não, tem. Tem. Então não vou nem entrar muito, não. Quem sabe. Quem sabe. Sobre o óxido nítrico, assim, o óxido nítrico fica no limite, que é a questão do conceito de produção. Não é bem claro, assim, não tem uma via de produção. Ninguém sabe ainda muito bem, né? Como ele é produzido. Assim, ele é um produto que está ali, então não tem assim descrito. Porque o que vai acontecer? Para você classificar um hormônio nesses conceitos que eu estou falando, nós temos que conhecer bem uma via de biossíntese e uma via de sinalização. Então você vai ter todo um processo, uma cascata metabólica de biossíntese desse hormônio já conhecida e uma outra via bem conhecida de sinalização, ou seja, como ele é feito e como ele é percebido. Então, quando a gente fala sobre um estresse, por exemplo, esse estresse tem a ver como ele é percebido. Só que essa percepção da planta, né, via um hormônio, lembrando que o estresse não é dependente exclusivamente de hormônio para sinalização, não, tá? Você pode ter outros sinais, cálcio, né? Na verdade, o que vai acontecer? Quando a gente vai pensar em sinalização, que aí eu já foge um pouquinho da minha expertise, né? Questão de cascata com cálcio, aquelas MAP quinase, né? Então, tudo isso fica muito similar, né? Ou ainda, os próprios hormônios desencadeiam essas cascatas. Então, sim, é como o sinal é propagado, na verdade. Exatamente, porque... já é outra conversa, já é uma outra... Né, que aí eu não quero nem entrar por esse caminho agora. Por quê, cara? Porque eu minha área em sinalização, por exemplo, vou dar um exemplo. Então você brilha agora. Não vou, não, o espaço é todo seu. A gente só guia. Mas dando um exemplo bom do que você tá discutindo, que tem que acho que quem tá ouvindo a gente dá pra perceber também que ciência, mesmo a fisiologia vegetal, não é um negócio que, tipo assim, é estática. A gente entra em discussões terminológicas em ação a cada novo conhecimento que a gente gera. A função de um congresso, que é esse que a gente está participando, é literalmente isso. É criar literalmente treta. Isso. É você, um apresenta, outro fala, não sei não. Olha, acho que você tá errado. Então, por aí vai. Por exemplo, dentro desses todos os conceitos que você deu de hormônio, eu trabalho com açúcar, com carboidrato. A gente tem um carboidrato minúsculo, que é trelose fosfato, que tá na ordem de picomol na planta inteira, e ele é um conhecido sensor, ou ele tem uma relação próxima com sacarose. Então, tem ali uma regulação entre esses dois açúcares e tem uma função de sinalização também, mas quimicamente é um carboidrato. Sendo um carboidrato, como é que eu vou encaixar no conceito de hormônio lá da biossíntese? A gente vai deixar para futuros episódios. Entendeu qual que seria o problema aqui? Então, assim... Eu acho que hormônio é uma grande treta dentro da fisiologia vegetal, porque todo mundo tem um conceito assim eu vou te falar uma coisa. E ninguém quer mexer nesse vespeiro, porque ninguém sabe também o que tá falando, não, tá? Exatamente.
Ninguém quer mexer nesse vespeiro, porque assim, vai começar amizades ruírem. Aí a gente né? preza por outro Então, lado. Então a gente vai mantendo, né? Boa. Então... Mas é fato que hormônio ou sinalização hormonal tem uma interação forte com o estresse, né? Sim, obviamente. Sim. Falei dos 5 principais, né? Aí desses 5 principais eu já levantei 2, né? O ácido abscísico e o etileno. Mas daquele outro grupo a gente vai ter também o ácido jasmônico e o ácido salicílico, que são bastante envolvidos com estresses bióticos, né? Um é mais envolvido quando se trata de pragas e outro mais quando se fala sobre patógenos, mas mesmo assim tem uma interação muito grande. Então a gente pode colocar aqui pelo menos 4 hormônios. Olha como é que é a ligação. Nós temos dessa lista aqui, pelo menos 4 já são conceituados como hormônios de estresse. Ou seja, obviamente a assinação de hormônio tem tudo a ver com essa lógica, com essa discussão, essa conversa sobre o estresse. Então sim, hormônio tem a ver com estresse. Perfeito, legal. E assim, como o hormônio tem esse efeito sistêmico, né? Tipo, ele é uma molécula de transporte de sinal, né? Tem a ver com percepção e condução de sinal. Então, o efeito do hormônio, assim, falando em fisiologia da planta, é um efeito mais dissipado, mais sistêmico. Mas eu vou trazer a conversa para uma coisa que eu sei que você também é mega especialista, que é equilíbrio nutricional. Tipo, mega especialista também, você tá, né, levantando a bola pra caramba. Tudo bem, mas é mega especialista. A gente só convida gente muito foda para esse podcast. Obrigado. Então, é mega especialista. Então, como que as plantas conseguem lidar, por exemplo, com déficit ou excesso de nutrientes em situações de estresse? Assim? Qual é o mais canônico dentro do mundo do estresse nutricional? Então, não vou pelo lado do estresse, tá? Aí, nesse caso, porque assim, essa é uma área que quando a gente vai pra parte de nutrição, que é uma área que é muito algo da agronomia, Sim. Muito algo da ciência do solo, né? Que dentro da ciência do solo você vai ter a parte de fertilidade e nutrição de plantas, que é a área que estuda fertilizante, produção de fertilizante, parte química. Então, assim, digamos assim, pensando em produção de plantas, essa questão de déficit é algo que já é um pouco bem estabelecido, que já tem muitas regrinhas. Para tal cultura você coloca tanto e resolve. Então, assim, a resolução é essa. Mas é a planta, que é onde, né, eu olho mais. E as plantas? Então, primeiro, como é que as plantas absorvem o nutriente, Bruno? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Né? Você quer que eu responda? Não foi retórica. Geralmente pelo sistema radicular. Boa resposta inicial, mas e aí? Ganhei um 10? Não, porque... Tá incompleta? Tá incompleta. Justifique. Elabore mais. Elabore. Existem, acho que, diferentes mecanismos de captação nutricional, né? Então, se a gente tá falando nutrientes, a gente tá falando em vários elementos químicos presentes na natureza. Vou usar um exemplo. Deixa eu fazer um corte aqui antes, então. Faça. O que é um nutriente para uma planta? E o que é um nutriente para o ser humano? Meu Deus. Porque você me trouxe essa pergunta, essa questão de comparar fisiologia humana e fisiologia vegetal. Boa. Então vamos comparar tudo. Boa, tá. A gente comparou os estresses, comparamos os hormônios e agora vamos comparar nutrientes. O que é um nutriente? Quando você vai no nutricionista, o que eles consideram nutrientes? Foi um prazer, Vitor. Obrigado por aceitar essa conversa. A gente vai ficar por aqui hoje. Brincadeira. Meu Deus do céu, que situação. Não, a resposta é muito mais fácil do que você está pensando, porque a forma que eu elaborei aqui foi para realmente deixar assim, pesado. Eu me formei há 14 anos atrás. Mas assim, alguém te fazer uma pergunta, um professor te fazer uma pergunta, ainda é um negócio meio assim, e aí, meu filho? Não, mas a pergunta é mais simples do que, olha só, pensa só. Não sei se você já foi, mas mesmo que você nunca tenha ido no nutricionista, que eles consideram nutricionista, a pessoa que estuda nutrição. Mas o que ele fala sobre alimentação? O que é a nossa base da nossa obtenção de matéria e energia? É o que eles falam? Comida. Mas o que é essa comida? Classifica ali, o que tem os tipos?
proteína, Isso, carboidrato, perfeito. sais minerais, Perfeito. água Basicamente é isso, ou seja... lipídios. Beleza, exatamente, ou seja, você tá me falando que quando eu penso em nutrição para o ser humano, nós estamos falando que nós estamos trabalhando com os compostos bioquímicos básicos da vida. Olha só. Isso é nutriente para o ser humano. Pro ser humano. Inclusive, você vai ter aí, você falou muito bem, então proteínas, né? E aminoácidos? Proteínas são compostas de aminoácidos, né? Então, carboidratos, de diferentes formas de carboidratos, as gorduras, né? Lipídios aí, vitaminas e sais minerais. Então, beleza. E pra planta? Então, né? Tipo, planta... O que é o nutriente de planta? Luz. Nitrogênio. Ok. Carbono. Ok. Fósforo. Ok. Deixa eu ver mais. Perceba que eu não perguntei quais são, eu perguntei o que é. Sim. Aí já tomou um 0 aí porque fugiu a... Poxa vida, mas... luz não pode ser um nutriente para planta? Claro que não, porque o conceito de nutrientes são os elementos químicos que compõem uma planta. Então tá bom, perfeito. Então, eu não vou falar de... Desculpa, fui moleque. Fui moleque. Foi garoto, cara. você garoteou. Garoteei nessa resposta. Foi Olha mal. só, quais vão ser os... Então, o que a gente vai considerar nutriente numa planta? Os elementos que compõem essa planta. Perfeito. Tá? Plantinha Então, não é feita de luz, tem razão. Perfeito. Aí, porque é uma questão de matéria, tá? Uhum. Matéria, não de energia. Então, beleza. Aí vocês vão para outro caminho. Ó, brilhou nessa daí também. Achei da hora. Isso é época da aula de biofísica. Caraca, né? mano. Então, pra graduação. Então tem que dar essas piradas, assim, de... Senão a molecada não assimila. Não compra a ideia, né? Então, olha que interessante, assim. Uma outra pergunta pra você, mas essa aqui pode ser retórica se você... quantos elementos existem na tabela periódica? Ah, meu irmão, aí você quer também, né? Deixa eu ver se tem nenhuma por aqui. Eu tava procurando assistir. Tem um monte de tabela periódica lá no stand da sociedade, porque um patrocinador deixou lá. Então, depois vocês pegam. Vou precisar pegar uma. Tá. Não faço ideia, nem me arrisco. Tá, tem cerca de 120 elementos descritos na tabela periódica, tá? Tá bom. Desses, nós classificamos os elementos da tabela periódica em 2 grupos. Os elementos naturais e os elementos artificiais. Qual que é a diferença dos dois? Os elementos naturais são aqueles que são encontrados na Terra ou no universo conhecido. Então nós temos 92 elementos que estão na Terra. E nós temos outros que foram construídos em laboratório, tá? Então, eu lembro quando eu estava no ensino médio, assim, primeiros contatos com tabela periódica, que tinham vários que eram os nomes assim, U e uma letrinha assim, porque não tinha nem nome ainda, era só tipo um código. E hoje em dia a grande maioria deles já tem nome porque foram tendo nome na área de química e física. Aí ganham um Nobel de não sei o que, Nobel da física, essas coisas assim, né? Então, denunciou assim, idade aí agora, hein? Mas tá tudo bem. Não, tô tranquilo com isso. O que acontece então? Desses 92 elementos, quantos são atualmente considerados nutrientes para as plantas? Quantos, doutor Nascimento? A gente pode ter uma resposta dupla aqui, mas pode falar ou 17 ou 14. Caraca, jamais acharia que fossem tantos, de verdade. Tá? São 17 ou 14. Por que 17 ou 14? Se eu falar nutrientes minerais, vão ser 14. Mas se eu vou considerar nutrientes como composição elementar de uma planta, então eu vou falar com 17. Quem são esses 3 que entram aí? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá. A composição de uma planta... 95% da massa de uma planta é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. E por que a gente está isolando esses 3 aqui? Por causa da quantidade? Também, mas por causa de outra coisa. A forma como esses elementos são incorporados na planta. Então, a gente convenciona falar que o carbono, o hidrogênio e o oxigênio eles vão ser incorporados pelas trocas gasosas, considerando a fotossíntese e transpiração. Então, na transpiração, a planta absorve água. Absorve água e libera água na forma de vapor, né? Parte dessa água é evaporada. Qual que é a composição da fórmula da água mesmo? Difícil essa. H2O, né? Então, hidrogênio e oxigênio. Então, já temos 2 desses 3 que foram absorvidos.
fotossíntese, assimilação do CO2 ali, né? Então o CO2 atmosférico na forma inorgânica vai ser assimilado e a planta vai obter então carbono e oxigênio, ou seja, esses três elementos eles vão ser absorvidos na forma de CO2 e água por vias muito bem descritas e clássicas já estudadas, que é a fisiologia, basicamente isso. Quando você fala sobre fotossíntese e tal, sobre déficit hídrico, você vai envolver isso daqui. E os outros? Os outros, eles são quase que estritamente absorvidos pela raiz, né, como você falou. Ah, mas tem mutação foliar, tá? Tem. Ah, mas uma orquídea que tem uma adaptação para a raiz obter nutrientes da atmosfera. São adaptações, claro, são exceções ao universo gigante que nós temos de diversidade de plantas. E uma coisa que eu sempre falo, né, no nosso angiospermocentrismo, que a gente só trabalha com angiosperma, né? Eu falo que a gente trabalha com fisiologia de angiosperma, né? Fisiologia de planta, né? Então, sim, né? boa. Mas aí, deixa essa crítica aí, fica no ar aí, mas vamos para outro assunto. Então, o que acontece? Os outros 14, eles vão ser absorvidos quase que exclusivamente pelas raízes, tá? Tá. E quais são eles? A gente vai ter o que a gente vai conversar, chama de macro e micronutrientes, tá? Então, macro é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio. São 6 aí. 6. Faltam 8. Boro, cloro, ferro, manganês, zinco, cloro... Magnésio. Não, magnésio é macro. Molibdênio e níquel. Deu nome. Não, isso eu tenho que falar. Deu nome ali, ó. E se eu tiver errado, depois eles editam pra corrigir. Não, a gente joga lá também no Instagram. Não, que eu posso ter errado, né? Tipo, falando, né? Mas enfim. Mas são esses aqui, são os 14 nutrientes, né? Putz, eu acabei de dar um mini curso de Plant Nutrition, Concepts and Applications. Eu não podia, né? Se eu tiver errado isso aqui, vai me queimar muito. Enfim. Então, o que acontece? Esses elementos, eles são... E o que difere o macro do micro é a quantidade, né? Quantidade que a planta usa. Não disponível no... Não é questão de solo, porque é pensando em planta. Então, assim, como eu falei pra vocês, 95% de uma planta é carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses outros... 95%. Os outros 5% vão ser esses 14 elementos, tá? Ah, mas e o silício? O silício é um elemento que é dito essencial, né, um nutriente, né, um elemento dito essencial para algumas culturas, por exemplo, o arroz. Tá? Aí então, a gente chega a uma coisa muito mais específica, né? Tipo, assim, por mais que você tenha essa diversidade, 14 elementos que são... Ainda vão ter outros que, a depender da cultura, por isso aquela crítica que eu fiz à questão da fisiologia do endosperma. Porque, assim, o próprio conceito atual de nutriente, que pressupõe que se são elementos que todas as plantas usem, ele é muito frágil. Olha só. É muito frágil, porque assim... A gente tá rasgando o livro de Fisiologia Vegetal aqui, eu vou fazer uma fogueira, brincadeira. Não, rasgando, pelo contrário, tá tudo lá no livro. Ninguém lê. Só vê as figurinhas. Fica só nos esquemas. Né? Então, mas tá tudo lá. Eu vou usar um dos exemplos, um elemento que acho que é extremamente necessário e já conectar com uma próxima pergunta, que é nitrogênio. Ótimo. Nitrogênio é estritamente necessário para a planta, só que a planta não consegue assimilar ele assim por conta própria. Tô correto ou tô errado? Ou tô parcialmente? Por enquanto você tá correto. Tá. Por enquanto você tá correto. Em condições naturais. Mas tem uma publicação de 2024 que é muito boa sobre isso, que eu vou chegar nela. Que é de uma organela nova? É, nitroplasta. O nitroplasta, eu fiquei sabendo. Bora falar de nitroplasta, mas beleza. Antes de chegar no nitroplasta, tem que contar uma historinha antes, né? Perfeito. Então vamos falar de interação planta-micro-organismo, né? Porque a forma como esse nitrogênio geralmente ele é assimilado Isso. Um salve aqui, né? A gente tem que falar da Johanna Dobenheiner. Opa, um salve, Johanna. Quem que é essa daí? Cara. Você não faz ideia. Não sei, cara. Então, ela foi uma pesquisadora, ela era... depois eu vou lembrar, agora não era brasileira, mas ela, tipo...
da Europa, tinha vindo pro Brasil, trabalhou na UFRJ, na parte de estudos com agronomia, com plantas, e ela foi a primeira pessoa que demonstrou mesmo que se eu pego uma bactéria e coloco ali e eu inoculo numa semente, esse processo que já era um processo descrito para leguminosas, né, que é o processo de simbiose, eu consigo evitar o uso de aplicação de nitrogênio, tá? Então, que é um elemento caríssimo para a agricultura. Então, assim, produção de soja atualmente, você não gasta dinheiro com nitrogênio. Por quê? Porque você coloca uma bactéria. Praticamente uma agricultura mais sustentável, né? Você Com certeza. Você não precisa carregar o solo. Exatamente. E então nós temos essa pesquisadora, então uma mulher brasileira que há quase um século atrás escreveu isso. Perfeito, e isso foi base, legal. Né? Mas por que isso é importante? Porque as plantas não conseguem capturar o nitrogênio. Porque assim, né, nossa atmosfera é 78% de nitrogênio na forma de N2, nitrogênio gasoso. A planta não consegue pegar esse N2 e assimilar esse nitrogênio, incorporar esse nitrogênio nas suas moléculas, né? Então, é necessário que algum outro organismo transforme isso numa forma mais acessível para a planta. Quais são essas formas? Nitrato ou amônio, majoritariamente, né? Então, as plantas absorvem esses elementos e tem um processo interno, né, ali, um metabólico que a gente vai começar a chamar de assimilação do nitrogênio, tá? Sistema GS-Gogat, em que eu pego esse nitrato e transformo em amônio, ou o amônio já entra de uma vez, e esses dois logo depois são incorporados em aminoácidos. Daí pronto, aí já era. Então, era uma molécula inorgânica e foi incorporada na molécula orgânica. Aí a planta consegue usar. E assim, nós não fazemos isso, mas nós ingerimos proteínas e quebramos esses aminoácidos. As plantas não têm aminoácidos. Elas não, calma aí, agora eu vou ser um pouco... Assim, de maneira geral, as plantas não absorvem esse nitrogênio de uma forma orgânica complexa. Sim. Ela vai absorver o nitrogênio de uma forma mais simples e vai transformar esse nitrogênio inorgânico em uma molécula orgânica. Claro que nós temos vários estudos recentes mostrando transportadores de aminoácido. Não só isso, a aplicação de aminoácidos na agricultura para proteção contra estresses, tá? Então, assim, porque aparentemente... Se a aplicação no solo? Ou via foliar. Olha... Porque você pode ter, na verdade, que a planta não vai precisar gastar energia fazendo todo esse processo de assimilação. Então ela já vai ter esse... Só que são situações bem específicas e que estão sendo muito estudadas. Então, assim, em geral a gente sabe aquele pray and spray, que é uma técnica científica muito comum na área da agricultura. Pray and spray. Você aplica e reza para que... spray and pray, na verdade. E você reza para que dê certo. Se deu certo, ótimo. Mas depois a gente vem na fisiologia explicar o que aconteceu, né? Essa técnica, né, do spray and pray. Então a gente sabe que tem, então, assim, tem empresas com produtos à base de aminoácidos com essa ideia. E assim, gente, funciona, tá? Não tô falando que não funciona, não. Só que como é que isso é explicado para a base molecular, modelo ali, né, de mecanismo? Meio incerto ainda, mas tem a ver com transportadores específicos de aminoácidos que já são encontrados em várias espécies. Então, assim, a história está sendo contada, tá bom? Mas, de maneira geral, a planta vai utilizar esse nitrogênio, né, tem que ser transformado, né, fixado por alguma bactéria. Então, essa é uma interação clássica, né, uma interação clássica de simbiose, né? Então, você vai ter os rizóbios, que são um grupo de bactérias que tem interação direta com, principalmente, leguminosas, né? O grupo Fabaceae, seja desde a soja e o feijão até diversas árvores que também tem essa questão da nodulação, né? Então, essa é uma interação benéfica, né? Entre plantas e micro-organismos, tá? Outra interação benéfica que também tem a ver com a nutrição são os fungos arbusculares, né? Os fungos micorrízicos arbusculares. Só que, em geral, quando você fala de fungos arbusculares, tem mais a ver com a captação de fósforo, tá? E como é que funciona? Qual que seria a lógica? Ele basicamente, fungo não, ou seja, um organismo bem complexo em comparação. Complexo, eu falo de estrutura, né? Então, são o eucarioto, né? Então, ele tem as suas hifas, e a grande sacada ali é você ver que, na verdade, essas hifas desses fungos, eles servem como
mais raízes. Seria como se fosse Uma pelos extensão. radiculares, então, uma extensão da raiz. Então você consegue ir mais longe e alguns mecanismos específicos também para conseguir capturar esse fósforo. Então seriam esses dois grandes exemplos pensando em interação benéfica, planta e micro-organismos, numa perspectiva nutricional. Uma perspectiva que você fala de meio que combate ou tentativa De captura de nutrientes, porque eu posso pensar esses dois exemplos que nós acabamos de falar, né? Tanto o caso da simbiose de bactérias, de risóbios com, principalmente leguminosas, né? Isso tem a ver com a captura de nitrogênio, obtenção de nitrogênio. O outro exemplo que eu falei seria a ver com os fungos arbusculares, né? Fungos micorrízicos arbusculares, famosos FMAs ou AMF, né? Arbuscular Mycorrhizae Fungi. Eles têm a ver com a captura de fósforo. Claro, eu estou sendo assim, bem generalista, tá? Tem mais funções que isso. Esses seriam duas interações benéficas pensando na captura de nutrientes. Só que eu posso ter um outro tipo de interação benéfica, que são aquelas para proteção. Proteção contra pragas. Outros agentes. Então eu posso ter alguns, por exemplo, o tricoderma, que é um grupo de fungo, que ele pode ser aplicado na planta, estimular o crescimento e ajudar na defesa contra pragas e patógenos, porque esses organismos benéficos, eles em geral têm competição. Muitos dos estudos, inclusive, para selecionar esses organismos benéficos, esses micro-organismos benéficos, são testes de competição em que você coloca, por exemplo, tricoderma, que é um exemplo clássico, muito bem conhecido, você coloca contra diversos patógenos e vai vendo que esses patógenos não crescem na mesma placa. Então você fala, opa, se in vitro isso está acontecendo, será que isso na planta também vai acontecer? Mesma história da penicilina, descoberta da penicilina. Exatamente, mesma lógica ali. Então assim, quando eu falo de organismos benéficos, eu vou ter várias formas, pensando no crescimento, porque vai ter alguns micro-organismos que produzem auxinas, produzem hormônios, né? Isso também é uma coisa interessante, porque... Super. Porque é tipo o exógeno quase, né? Tá em outro organismo, mas ao mesmo tempo tá ali. Sabe que outros organismos produzem esses mesmos hormônios, as mesmas moléculas. Então ele pode induzir o crescimento. Eu posso ter um micro-organismo que ajuda na captura de nutrientes, eu posso ter um micro-organismo que ajuda na defesa contra praga e contra patógeno. Em geral, patógeno contra praga é legal porque assim, ou ajuda a deixar a planta mais dura, ou seja, mais dura vai ser mais difícil de comer, ou deixa um gosto ruim. Então esse inseto vai comer e vai ter um gosto ruim. Quem seria esse gosto ruim? São os famosos metabólitos com muitas aspas secundários. Porque aí outra questão de conceito aí. Porque eu defendo metabólitos especializados. Especializados e não secundários? Não secundários. Porque isso é uma questão muito simples. Porque secundário está falando que isso não seria importante. Boa. Quer ver um metabólito que é dito secundário? Lignina. Lignina. É secundário? Será? Será que não é tão importante? Para mim, lignina seria um composto primário, né? Então, eu defendo o uso de... Claro que vai ter gente que vai contra-argumentar, mas aí eu deixo no ar aí para quem quiser contra-argumentar. Mas eu, inclusive, nas minhas publicações, eu sempre faço questão de escrever Specialized Metabolites. E aí, muitas vezes, eu tenho que colocar entre parênteses Secondary Metabolites. E em algumas vezes, alguns revisores perguntam, mas o que é isso aqui? Aí eu ainda lanço assim, for review, no artigo, tá? Na minha publicação. For review, se, e coloco alguma referência de quem discute isso aqui para falar assim, nossa, achou o termo estranho? Vai lá. Boa. Não, metabólitos especializados têm uma função, acho que... Então, alguns deles têm essa questão do paladar, né? De alterar o sabor, né? Para alguns organismos, né? Então, só que isso vai ser muito específico, muito caso a caso, né? Tá. Mas só para ter um exemplo de como a gente tem uma grande diversidade de interações benéficas entre plantas e micro-organismos, tá? Eu diria que seriam essas formas aqui. Desde o aspecto nutricional até o aspecto de... E tudo tem a ver com estresse. Nossa, com certeza. Sim. Na verdade, meio que o estresse move esse tipo de interação, né? Porque
É na necessidade que exato. o negócio aparece, Exato, né? Então tem esse lado também. Mudando um pouquinho o tópico da conversa, acho que é inevitável a gente não falar, quer dizer, de mudanças climáticas globais, né? A gente tá aqui em Viçosa, hoje é um dia mais fresco, mais chuvoso, mas eu fiquei sabendo que o pessoal aqui ficou, 5, 6 meses sem chuva, e é um efeito dessa seca que a gente sofre aqui em 2024, que é uma marca histórica. Como é que você vê, quais que seriam os grandes desafios? Assim, eu sei que são vários desafios, a gente falou já de alguns deles em alguns outros episódios, mas como que os pesquisadores sobre estresse de plantas estão enfrentando atualmente essa infeliz tendência crescente das mudanças climáticas? Assim, eu diria que quando você pensa em fisiologia do estresse, né, essa linha de pesquisa, ela é uma linha que ela sempre existiu, sempre vai existir, porque eu falo assim, que inclusive o grupo de pesquisa, né, que eu lidero, que é quando eu falo grupo de pesquisa cadastrado lá no CNPq, né? Ele é Fisiologia do Estresse e Produção de Plantas, tá? Por que eu uso essa terminologia? Porque eu trabalho com produção de plantas, no final das contas. Produção agrícola? Não, produção de plantas, porque eu posso trabalhar tanto com produção com viés de revegetação, regeneração de áreas degradadas, então vou ter que pegar uma planta nativa, conhecer como ela funciona e produzir mais plantas dela, dessa planta para poder fazer um plantio de revegetação, quanto também pensando numa perspectiva agrícola, né, para produção de alimentos, produção de fibras, produção, né, de combustível, tá? Então, a produção de plantas é o foco, né, do que eu entendo como minha pesquisa. Tá. Só que para isso eu preciso passar pela fisiologia do estresse, que é uma condição sine qua non da existência de uma planta no planeta Terra. Não tem uma planta que não está com uma condição estressante. Pelo que a gente acabou de discutir, né, até agora. Acho que está bem claro isso. Qualquer coisa é um estresse. Com certeza. Tipo um vento. Bateu um ventinho ali, sim. Sombreou uma folha sobre a outra. Já peguei um artigo para revisar. Sobre vento? Sobre grandes monções lá na China. E os ventos. Inclusive foi da Brazilian Journal of Botany. Né? Foi um artigo... Aí tivemos que rejeitar porque faltavam algumas questões estatísticas ali que não estava batendo. Então, assim, normal da ciência, tá? E falava muito sobre a inversão da folha. Olha só. Então o vento como estresse. Nem lembrava, você que falou agora. A gente não falou de estresse mecânico, né? Tem compactação do solo, tem vento, tem uma cacetada de coisa também que a gente... Compactação do solo, inclusive, é um tópico que está bem quente com a gente aqui, porque a gente acabou de aprovar um projeto na FAPEMIG, compactação do solo, que tem um colaborador da física do solo, lá da UFLA, professor Bruno Montani. Então, assim, ele me convidou para participar dos projetos enquanto fisiologista, né? Então, assim, ele falou assim, eu tô precisando de alguém para olhar para a planta com mais carinho aqui, já que só ver o solo não tá sendo suficiente para entender os problemas. Então, já começamos a pensar uma forma de responder o que você falou. Interdisciplinaridade, ou multidisciplinaridade, ou transdisciplinaridade. Muitos conceitos, mas que todos ótimos vão ter essa mesma lógica, essa interação entre diferentes áreas. Então, assim, primeiro, não vai ser a fisiologia sozinha, não vai ser a genética sozinha, não vai ser a ciência do solo, a física do solo sozinho, não vai ser a fitopatologia sozinho. Tem que ter uma integração, tá? Agrometeorologia, nesse projeto também tem o professor Felipe Schwartz também, da parte de agrometeorologia. Então, você vê que foram uma equipe, a gente colocou assim, o coordenador do projeto é o cara da física do solo, que trabalha com compactação. Eu, subcoordenador como fisiologista de plantas, o outro subcoordenador, o Felipe Schwartz, que é agrometeorologista. Ou seja, a gente teve que colocar, pensando no quê? Sistema, no contínuo, solo, planta, atmosfera. Ou seja, até a própria estrutura do nosso projeto foi planejado com esse viés, né? Com essa perspectiva. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Então, como eu estava falando, é pressuposto da nossa área que vai estar a planta estressada sempre, né? Então, assim, é muito comum trabalhar com fisiologia do estresse. Eu diria que, assim, que eu nem sei não trabalhar com fisiologia do estresse, tá? Sempre foi? Desde do IC? Desde o IC, agora que você está falando desde o IC, porque eu trabalhava com um patógeno do abacaxizeiro, né, fusariose, então é um estresse. Com certeza, estresse biótico. É isso no IC e depois no mestrado, isso lá no Espírito Santo, né, quando eu vim para Viçosa, fiz doutorado, mudou um pouco, né, a perspectiva.
inclusive, não foi aplicando o estresse, já foi uma caracterização de um mutante hormonal, mas que claramente tinha um viés, um dos capítulos tinha uma aplicação de hormônio estressando a planta. Então, assim, né, nem sei pensar, né, em não fazer a planta sofrer. Porque, na verdade, o que a gente gosta de fazer assim, faz a planta sofrer, esse seria o tratamento mais agressivo, mas a gente sempre pensa em algum tratamento que recupere esse sofrimento. Claro. Seja uma comparação entre diferentes genéticas, seja uma comparação de algum tratamento que reduza ou minimize esse estresse. Então, assim, não é que eu só quero essa planta, pelo contrário, eu tenho que ter um controle sem estresse e um controle com estresse. Só que o que eu estou comparando, na verdade, será que eu consigo não deixar a planta estressada? Sim. Quais as condições para não deixá-la estressada? Exatamente. Né? Boa. Então, verdade. essa que seria a questão. Então, quando você pensa sobre mudanças climáticas, o meu maior receio, na verdade, é não conseguir simular um estresse, entre aspas, real. Sim, porque não é único, né? Esse tem sido um dos maiores problemas, porque, assim, você vai ter um déficit hídrico, mas vai ter também o alto CO2. Aumenta a temperatura. Então, se você fazer experimentalmente isso, é um caos. Difícil. Então, eu diria que uma das grandes barreiras atuais seria uma questão, e que eu não vejo solução fácil, essa questão de simular os estresses. Vamos puxar uma linha aqui meio para inteligência artificial e modelagem. Acho que é uma ferramenta que a gente está tentando criar agora exatamente para ir contra ou contornar esse tipo de dificuldade. Eu acho que isso chega, isso nos ajuda muito, né? Eu defendo bastante o uso da inteligência artificial nessas formas, né? Então, assim, para nos ajudar, é algo complexo, né? Então, assim... Claro, que a gente não tem capacidade técnica. Exatamente. Então, esse uso de machine learning, né? Essas coisas assim, né? Eu defendo pra caramba, não domino isso, não é realmente, tá longe da minha expertise. Só que o que a gente tem feito muitos dados, se a gente for pensar nas ômicas como um todo, sim. Né? E a fenômica, né? Que seria a ômica aplicada à fenotipagem, seria um caminho bem interessante de uso de inteligência artificial para mapeamento ou incremento, né, para isso daí. Então é um caminho bem viável, bem possível, eu acredito nisso daí. Mas, repito, um dos meus maiores medos, maiores receios tem a ver com essa questão de experimentação. Boa. Falando nesse tópico, como é que você vê a área de fisiologia do estresse no futuro? Assim? Qual que são as sub-áreas emergentes atualmente? Eu não faço sub-áreas emergentes. O que eu vou falar é o seguinte, vai ter uma questão até profissional. Quando eu entrei no meu doutorado, eu fui treinado, né, todo mundo era treinado para o meio acadêmico mesmo. Então, área de fisiologia vegetal, tá? Treinado para ser professor. Sim. Então, aquele caminho. Fez o mestrado, uns 3, 5, 8, 10 anos de pós-doc, até conseguir uma posição como professor numa universidade. Então, era essa linha. E eu segui essa linha. Foi esse caminho. Fiz o doutorado, alguns anos de pós-doc e depois consegui a posição como professor. Tá? Mas, a grande maioria dos meus amigos, não estou falando só colegas, dos meus amigos atualmente trabalham em empresas. Porque as empresas perceberam a importância da fisiologia. Uma empresa que antes contratava apenas alguém do melhoramento, alguém da fisiotecnia, alguém da ciência do solo, alguém da fitopatologia, começou a contratar fisiologista. Por quê? Viu que é uma área fundamental para explicar e resolver os problemas atuais que são gerados por essas mudanças climáticas, houve uma percepção do próprio mercado que precisamos de profissionais com esse tipo de treinamento. Tá? E essas outras áreas que eu citei também perceberam que precisam, como eu acabei de falar do projeto que a gente aprovou aqui na FAPEMIG, né? Que tem esses diferentes núcleos, né? Diferentes perfis de pesquisadores. Então, eu não vou nem falar em sub-áreas, eu não vou nem entrar por isso, eu vou desvirtuar um pouquinho, eu não vou responder essa pergunta. À vontade. Porque eu acho assim, que não seria um caminho muito interessante. Eu acho que o mais interessante é ter essa perspectiva que, mais do que isso, a fisiologia como um todo, e quando eu falo fisiologia, porque assim, o que tem que ficar claro quando a gente fala fisiologia do estresse, na verdade, fisiologia vegetal básica,
só que os tratamentos são tratamentos de estresse. Sim. É isso que a gente faz. A gente foi de todas as grandes áreas, a gente falou de fotossíntese, Exatamente. regulação de crescimento, Exatamente. relações hídricas. Então, que fique claro que, na verdade, a grande questão é estudar a fisiologia básica, já é o grande caminho. E ter uma perspectiva sempre holística da planta. Então, assim, ver a planta toda, ou pensa numa comunidade, na população da comunidade, porque aí a gente consegue entender melhor os processos fisiológicos. Biologia de sistemas. Biologia de sistemas, cara, biologia de sistemas. É porque biologia de sistemas, pra mim até é meio bizarro, porque assim, é óbvio que o que a gente tem feito é biologia de sistema. Sim. Só que o Systems Biology não é isso, então assim... biólogo gosta de colocar as coisas na caixinha. Então assim, mas é óbvio que, por exemplo, o que eu faço é um braço de Systems Biology, porque, eu faço análise aquisição de dados. Eu faço análise desde do morfologia da planta, característica de fotossintética, característica de bioquímica, característica de molecular, e eu junto tudo para explicar o processo. Na minha cabeça é claro que eu faço Systems Biology, só que se eu falar com alguém que é de Systems Biology, vai falar que não. Depende pra quem você fala. Sacou? Então eu prefiro nem falar, você que falou aí, mas eu joguei. Não, mas eu falo. Então, eu vou adicionar... Por isso eu falei a palavra holística. Perfeito, ótimo. Uma perspectiva holística da coisa. Vários termos no episódio de hoje. Eu vou só adicionar um adendo na sua fala, que eu também acho que tem uma tendência de percepção da indústria muito importante sobre o que a academia produz ou sobre o que o cientista produz. Mas a gente ainda tem um desafio grande em tornar a carreira de um profissional acadêmico ou de um cientista como uma carreira. Exatamente. E aí, isso entra numa discussão de políticas públicas, assim, longuíssima, mas isso transformou também como a academia está lidando com esse assunto hoje em dia. Então, os seus 5, 6 anos de pós-doc, hoje em dia já virou 10, 12, porque aí o encanamento vai entupindo. Então, tem Só que, assim, pra audiência, que fique claro que isso não é Brasil, não, tá? Isso é mundo, galera. Isso é mundo. Essa é uma crise mundial, tá? Até que, assim, o pessoal até fala, né, que a academia é uma pirâmide, né, cara? Esquema de Ponzi. Esquema de quê? Ponzi. Ponzi? A pirâmide financeira. É esquema de Ponzi, que é o nome disso. Mas acho que tem várias discussões em cima, e acho que essas discussões estão emergindo, é bom você colocar isso também, porque a gente sempre tenta dar um contexto também social, político para esse podcast, que botar em xeque qual que é a atuação e como que um cientista pode contribuir para a sociedade, sabe? Esse projeto é um projeto de divulgação científica, então a gente tenta aproximar as pessoas de tópicos que a gente discute primariamente na academia, mas é legal também passar essa realidade de como é que um cientista se coloca dentro da academia, né? Quais são os desafios de um cientista e tudo mais, e assim, são alguns. Quem sabe a gente não dedica um episódio a isso depois no futuro. Mas foi bom você ter levantado essas questões, Vitor, e eu também super concordo com você, acho que é uma questão. A ciência como um todo, não só as ciências biológicas, mas as outras também, tem uma tendência futura de ir para um sistema mais agregador, né? Não as pessoas estão deixando de ficar só numa área muito restrita. Isso. Então, o pessoal fala que o profissional em T, né? Não sei se já viram essa terminologia que seria especialista em versus generalista. Mas aí o profissional em T seria assim, ele tem uma linha ali que ele é especialista, mas ele sabe um pouquinho de todo ali. Então, por isso forma um T, né? Então, você vai ter especialidade em um tópico, né? No nosso caso, né? Os nossos doutorados seriam essa função, né? Mas, ao mesmo tempo, você sabe um pouquinho do outro para poder comunicar com os outros. Claro. Não é que é um especialista de tudo, não. É esse generalista que ele sabe, pelo menos, se comunicar com os colegas das áreas correlatas. Isso é fundamental. Você comunicar o que você faz, a dúvida que você tem para uma outra pessoa de uma área completamente diferente da sua. Às vezes a gente não sabe nem fazer a pergunta. Exato. Se faz a pergunta errada... Não, eu super concordo com você. Gostei da resposta. Antes de concluir, eu vou já deixar um agradecimento gigantesco para você por ter, como eu falei lá no começo, não ter só aceitado participar da entrevista, mas também ter ajudado a gente aqui no rolê logístico das gravações e tudo mais. E não posso também deixar de não agradecer
o professor Wagner Araújo, o professor Adriano Nesi também por, assim, disponibilizar o espaço deles pra gente poder fazer as coisas. O pessoal também da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, pelo envolvimento com a gente da Sociedade Botânica de São Paulo. Então, é uma parceria. Então, é esse tipo de coisa que dá a gênese desses projetos, assim, igual o podcast. Então, muito obrigado pela participação, mas também pela participação de bastidores. E a última pergunta, geralmente, a gente faz é uma pergunta para quem a gente está entrevistando, que é o que o Vitor de hoje falaria para o Vitor da iniciação científica, assim, qual conclusão ou grande mensagem você quer deixar para a galera, principalmente a galera mais jovem, dentro dessa metáfora aí de autoconhecimento e autopercepção? Se fosse para falar comigo diretamente... Você não falaria a mesma coisa que você falaria pros jovens? Não, porque assim, aí eu estaria roubando, porque assim, eu tô falando comigo do passado, porque assim, o que eu falaria pro Vitor do passado era para estudar algumas técnicas específicas melhor. Por exemplo, biologia molecular estudar um pouco mais, porque eu tenho... Facilita a sua vida no futuro. Tranquilo, tenho domínio, mas assim, estudar mais e aplicar mais, fazer mais coisas. E estudar um pouco mais de programação também. São duas coisas pro Vitor. Mas eu não vou falar essa dica porque assim, eu estaria falando sobre técnicas. Mas o que eu penso sobre isso? Quem está numa formação acadêmica, primeiro, saiba muito bem as técnicas que você trabalha, mas não se prenda a isso, porque técnica muda de tempos em tempos. E muito rápido. Muito rápido. Então, assim, você não seja especialista de técnica. E por que eu tô falando isso? Porque isso, na verdade, tem a ver com uma outra resposta que seria: estude, se mantenha atualizado. Sim, com certeza. Né? Então, mais importante do que saber técnicas e saber executar técnicas, né? Pipetagem ali, a parte anatômica, é conhecer as técnicas, saber que existem, saber quem faz, saber quem... Então, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental para quem está no início de uma carreira é saber que tem que estar antenado. Boa. Né? E quem tiver interesse na área, como é que faz para te procurar? Você tem um canal no Instagram, YouTube? Nós temos um perfil no Instagram do nosso laboratório, que é o Nascimento Lab. @Nascimento Lab. E eu sou professor permanente no programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Lavras. Perfeito. Então a gente abre processo seletivo para mestrado e doutorado 2 vezes por ano, né? Então assim, fica ligado, acompanha. Só quem quiser me conhecer um pouco mais, né? Conhecer nossas pesquisas, de fato, né? Aqui a gente foi uma conversa bem didática, lúdica, então não falei das minhas pesquisas, né? Isso pensando na minha pesquisa, né, no professor Vitor, mas nós temos também o NEF, né, que até deixei o adesivo com vocês, que é o Núcleo de Estudos em Fisiologia Vegetal, que é um projeto de extensão, é um grupo de extensão vinculado ao nosso programa de pós-graduação lá na UFLA, né? Então, são alunos de graduação e pós que fazem ações como a que nós fizemos aqui, que foi o Fisiopop, dentro do Congresso de Fisiologia Vegetal. Tá? Bacana, legal. Então, aí também tem @NefUFLA, e o programa também tem @ppgfv.ufla. Boa. Que vai ser os contatos ali que vão conseguir achar o programa. Quem tiver interesse é só procurar, né? Então, assim, não é difícil achar meu contato também, não. Boa. Obrigadão, Vitor, de novo pela conversa. Aprendi muito, fui avaliado, fui testado, batemos um papo gostoso, então foi super bacana. Então, valeu pelo seu tempo, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. Não deixe também de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Até o próximo. Esse episódio contou com a edição de áudio de Leandro Oliveira, Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.